Bom, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei qual era que você vai estar assistindo a videoaula. Nós vamos iniciar com a nossa revisão de classe gramatical, que foi que nós começamos, né? Revisamos desde o início, que é um verbo, que é um substantivo, que é um adjetivo. Depois nós vamos passar para a variação linguística e nós vamos introduzir o substantivo de uma forma mais criteriosa, né? Como eu já tinha comentado em sala, o substantivo ele vai possuir diversas classes, que vocês já viram isso no Fundamental 1, mas que hoje a gente vai desenvolver também, né? De acordo com a sequência do livro de vocês. Bom, vimos que nós possuímos as classes que estamos vendo aqui, substantivo, adjetivo, artigos, numerais e verbos. Aprendemos a diferenciá-los, o que é um verbo, qual a diferença de um verbo para um substantivo. Disse a vocês, não sei se vocês se recordam, que quando eu estiver com uma dúvida se determinada palavra é um verbo ou é um substantivo ou é um adjetivo, verbo, por exemplo, ele flexiona, né? Eu amo, tu amas, ele ama. Um substantivo, por exemplo, ele não flexiona. Nas pessoas do discurso, né? Ele possui as flexões dele, mas ele não flexiona nas pessoas do discurso. Então, eu tenho caneta. Eu não posso falar eu caneto, tu canetas, ele caneta. Então, significa dizer que caneta não vai ser flexionado nas pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Se ela não vai ser flexionada, ela não é um verbo, certo? O verbo, ele flexiona. Caneta, eu sei então que é um substantivo. Por que é um substantivo? Porque substantivo é tudo aquilo que dá nome aos seres, né? E sei que esta caneta é uma caneta verde. Verde é a característica que eu dei para a caneta. Se ela é uma característica, se verde é uma característica, logo verde é um adjetivo. Porque adjetivo é tudo aquilo que dá característica aos seres, aos objetos, às pessoas, camisa vermelha. Então, eu preciso saber, acima de tudo, diferenciar essas classes. Então, se você está com dificuldade em classes gramaticais, que é algo que nós já vimos em sala, dá uma revisadinha no caderno, dá uma revisadinha no livro, para poder não ficar com dificuldade nos próximos assuntos, tá? No que vai seguir. Então, revisa lá o que é um artigo, para que serve, onde é que aplica. O artigo acompanha o substantivo. A caneta, é um artigo feminino, definido, porque eu estou definindo aqui de que eu estou falando. Estou falando da caneta. E acompanha o substantivo, tá? Dá uma revisadinha para não se perder. Porque daqui a gente vai seguindo para frente, né? Os novos assuntos dos conteúdos de vocês, tá? A gente vai precisar de disciplina, tanto para vocês que estão assistindo, quanto para mim que estou fazendo a gravação. Tá? Uma situação atípica e a gente vai precisar assistir. Não precisa assistir, não assiste o vídeo uma vez só. Não entendeu? Assiste novamente, para que a gente não tenha nenhuma dificuldade com isso, tá certo? Eu preparei uns slides com variação linguística, que vai ser seguido desse vídeo aqui. Não sei qual vai ser a ordem que você vai estar assistindo, mas eu recomendo assistir esse primeiro e depois assistir o outro. Variação linguística é a forma como a língua pode variar de acordo com a situação em que o indivíduo está. Eu sou baiana, tenho 31 anos e falo de uma forma diferente de uma mulher carioca de 31 anos, por exemplo. Né? Eu tenho sotaque, eu tenho termos que eu utilizo aqui e que a gente não utiliza no Rio de Janeiro. Eu falo oxente, eu falo vixe. E no Rio de Janeiro a gente não tem esse tipo de linguagem. E por que acontece essa mudança, essa alteração? Porque a língua, ela varia. Então, eu não posso dizer que a língua é estática, porque ela não é estática. A língua não é parada. Nós falamos o mesmo idioma, certo? Pessoal do Sul, pessoal de Minas, pessoal de São Paulo, pessoal do Rio, pessoal de Salvador, falam o mesmo idioma, falamos língua portuguesa. Mas a língua portuguesa, ela possui variações. Por exemplo, como eu disse, eu sou baiana. Eu não falo do mesmo jeito que uma mulher do Rio de Janeiro. Isso é variação linguística. E a variação linguística, ela pode ser de várias formas. Ela pode ser geográfica, como é esse caso, de pessoas que estão em locais e regiões diferentes.
Mas a variação geográfica, ela não é apenas a variação que diz respeito a sotaque. A variação geográfica, ela diz respeito também a diferentes formas de chamar um mesmo objeto. Por exemplo, em algumas regiões do país, o aipim, que aqui a gente chama de aipim, é conhecido como macaxeira. Em outras regiões do país, a tangerina, que é aquela frutazinha cítrica, é conhecida como bergamota. Mais precisamente no sul do país, eles chamam a tangerina de bergamota. Se você chegar lá, me dê uma tangerina, ninguém vai saber do que você está falando. Da mesma forma que se alguém do sul chegar aqui e falar, me dê uma bergamota, você não vai saber do que ela está falando. Mas é a mesma fruta. Então, como é que a gente não sabe diferenciar se é a mesma língua? Porque a língua está variando. Isso que a gente chama de variação linguística. O mesmo objeto, o mesmo referente, vai possuir diversas formas de ser chamado. Certo? Então, essa primeira variação que a gente está vendo agora é chamada de variação geográfica. A variação geográfica, ela vai depender da região em que o falante está, certo? A segunda variação que a gente tem é a variação social. Uma pessoa com ensino superior completo, que fez um mestrado, que fez cursos de inglês,